Olá, tudo bem com você? Eu sou a Mari e estou mais uma vez aqui para conversar com você. E aí, vamos conversar? Eu não sei se você lembra ou se você já ouviu, mas eu já ouvi muito. Quando a gente era criança, dizia assim: não come manga com leite que faz mal. E a gente cresceu com isso, com esse mito de senso comum, que se a gente comesse manga com leite fazia mal. E muita gente ainda não come manga com leite, mesmo os especialistas dizendo que não tem nenhum problema você comer manga com leite. Porque um dia elas ouviram quando era criança e ouviram que o fulano comeu e fez mal, e realmente o ciclano morreu, e a pessoa fica com aquele medo, com aquela insegurança, isso gera um desconforto para ela, não é natural, porque ela cresceu ouvindo que manga com leite faz mal. Por que eu comecei com essa reflexão com você? A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus estava perecendo, o povo dele perecia por falta de conhecimento. Muitas pessoas têm dificuldade de aprender mais de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de buscar a fundo o conhecimento de Deus. Muitas pessoas, elas um dia ouviram falar de Deus, se vislumbraram e tudo que elas ouviram daquela pessoa, elas tomaram como verdade. Por mais que a pessoa, na sua boa intenção ou porque ouviu de alguém também, passou sem o conhecimento necessário. Não tem problema em a gente buscar o conhecimento, crescer e evoluir, mas muitas pessoas têm medo disso. Quando Martinho Lutero, ele refutou tudo o que ele tinha ouvido falar sobre as indulgências, as pessoas foram contra ele. Os mestres foram contra ele, mas ele foi buscar na Bíblia o conhecimento, ele quis trazer para as pessoas o conhecimento, ele quis trazer para as pessoas uma novidade daquilo que já estava escrito, mas que as pessoas não sabiam. O que a gente percebe hoje é que muitas pessoas têm medo de conhecer, sim, tem medo de saber a verdade, tem medo de olhar 30, 40 anos atrás e ver que viveu algo que não era necessário, que não era preciso. E as pessoas, elas se agarram a um mito, algo que não é real, para suprir e para gerar conforto dentro delas mesmas, porque aquilo é o que é o conhecido, aquilo que é o comum. Mas elas não vivem a liberdade de Cristo. Ela não vive na plenitude da palavra de Deus. Porque Deus ele quer que nós venhamos ir mais além. Como diz a palavra de Deus, nos diz que a água chegou até o tornozelo, depois até a canela, depois até a cintura, até que se cobriu. A gente tem que se aprofundar em Deus. Não podemos ter medo de conhecer esse Deus. Não podemos ter medo de conhecer essa palavra. Não podemos ter medo de conhecer as Escrituras, de meditar nela e de saber o sentido real da palavra de Deus. Não é nenhum monstro, não é nenhum mal, não é algo que vai te trazer ruim, não. A gente precisa sempre que ouvir algo de alguém, perguntar, mas isso realmente é verdade? Isso realmente está na palavra? Esta frase que ela citou na Bíblia, o contexto tem a ver com aquilo que ela está falando? Até eu aqui você pode me fazer isso. Você tem que questionar, você tem que buscar, mas você não pode ficar na superficialidade. Você tem que ir profundo. Você precisa ir mais profundo, você precisa ir mais fundo. A palavra de Deus nos diz crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? É favor imerecido. É aquilo que Deus nos deu de graça, aquilo que Jesus já fez por nós. É reconhecer o amor dele por nós, isso é graça.
Você entende? Muitas pessoas confundem graça com pular, com falar em línguas. Não é isso. Graça é favor imerecido de Deus. E conhecimento é você se aprofundar na palavra de Deus. Você ver minúcias, ver detalhes, ler um texto, não ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, pronto, fechei a Bíblia, lê meu salmo de hoje. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você leia, que você olhe a frase, que você medite na frase. O que o autor quis falar para mim? O que Deus está falando para mim? O que Deus está contando para mim? Quais são os segredos de Deus aqui para mim? Perca tempo na presença de Deus, ou melhor, ganhe tempo na presença de Deus. Não tenha um devocional, não tenha uma oração, não tenha uma leitura bíblica como algo de obrigação, como eu tenho que fazer para mostrar como eu sou crente, eu tenho que fazer para mostrar como eu sou cristão. Não! Faça porque você quer conhecer dele. Faça porque você quer sentir ele. Faça porque você quer aprender dele. Muitas vezes a gente ora, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero estar mais próximo de ti, Deus. Mas a gente não para ler a palavra de Deus, a gente não gosta, acha ruim, acha desprazeroso, acha, eu não gosto de ler. Eu já ouvi dizer muita gente, mas eu não gosto de ler. Ora a Deus, Deus me ajuda, que eu tenha prazer em ler a tua palavra, que eu tenha prazer em meditar. Comece pelas histórias, tem tantas histórias lindas dentro da palavra de Deus. História de Esther, de Ruth, a própria história de Davi, a história de Ana, a história de Isabel, tantas pessoas que tem na Bíblia com histórias extraordinárias e impactantes. Comece pelas histórias, que isso vai te gerar curiosidade. Depois, leia os evangelhos, que é Jesus, a palavra de Deus, aquilo que Jesus pregava. Lê a peregrinação de Paulo, as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Isso é tão gostoso, tão maravilhoso. Pega um dicionário, vê o que aquilo quer dizer na sua essência e busque esse conhecimento. Não fique na superficialidade. Não fique se enganando e deixando de comer leite com manga, que às vezes é tão gostoso e vai trazer tanto benefício para a sua saúde, mas você tem medo. Então não tenha medo de desfrutar o melhor de Deus, mergulhando no conhecimento verdadeiro e fiel da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que a verdade de Deus, ela nos liberta. E Deus, ele nos fez livres nele. E muitas vezes a gente não percebe isso e vive uma vida medíocre, mediana, porque não se aprofunda na palavra de Deus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.